Olá, sexto ano. Bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim. Hoje a professora Luísa estará aqui conosco. Olá, professora Luísa. Tudo bem, professora Janaína? Tudo bem, estudantes do sexto ano do ensino fundamental? Hoje nós teremos uma aula de revisão sobre a Roma Antiga, né, professora? Exatamente, uma aula de revisão. E também nossos colegas professores, sejam muito bem-vindos para participar das nossas aulas. Nós sabemos que depois do horário da aula aqui no Centro de Mídias, os professores nas unidades escolares fazem aí uma retomada, eles fazem plantões de dúvidas. Então sejam bem-vindos, avaliem a nossa aula ao final, nos pontuem o que vocês querem que melhore, o que vocês acharam que ficou legal. Hoje faremos, como a professora Luísa falou, uma retomada, uma revisão da Roma Antiga, ali do período monárquico e republicano, e já daremos um gancho para o Império, para começar o Império numa próxima aula, mas nós vamos dar um gancho também para o Império. Antes de mais nada, vamos ler o objetivo e a habilidade da nossa aula de hoje? Pode ler para nós, professora? Claro, vamos lá. Então, o nosso objetivo de hoje é analisar as diferentes formas de organização política, social e econômica da Roma Antiga, o mito fundador e a história científica. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 11, caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. Exato. Então, assim, lembrando que eu vou deixar a pergunta um pouquinho para já, tá bom, sexto ano? Já a gente faz essa pergunta para vocês que vocês viram na tela. Mas olha só, vocês se lembram o que nós falamos na aula passada? Estávamos eu e a professora Luísa. O que nós explicamos? O mito fundador é a história científica, a história que é comprovada com fontes históricas. Então, temos duas versões para contar o começo de Roma. Como começou Roma? Então, para os romanos, lá na Roma Antiga, começou através de Rômulo e Remo. Para os historiadores, a partir da análise de artefatos arqueológicos, fontes históricas, afinal de contas, os romanos já produziam aí escrita. Então, eles tinham arte, tinham escrita. Nós temos uma outra linha que conta a história através dos etruscos, dos gregos, dos italiotas, que foram chegando ali na região, está bem? Eu vou deixar a pergunta para vocês, embora eu já tenha dado um baita de um spoiler aqui, né? Com certeza, mas é bom que os estudantes vão poder mobilizar esses conhecimentos aí. Nós vimos isso na aula anterior, né? Então vamos lá, pessoal. Qual é o mito fundador de Roma? Quantos minutinhos, professora? 1 minuto. Em 1 minuto a gente volta. Olha só, professora Luísa, quem prestou atenção no spoiler que eu dei no comecinho da aula, respondeu corretamente que o mito fundador de Roma é a história, é a lenda de Rômulo e Remo, né? Porque eu já falei logo no comecinho. Exatamente. Então, na aula anterior, né, e a professora Janaína também, através do spoiler, já falou da questão da história do Rômulo e Remo. Vai ter alguém que vai contar essa história bem legal pra gente, né? Nós convidamos um professor para contar essa história para vocês. Então vamos deixar na tela o professor contando a história do mito fundador de Roma. Olá, pessoal do Centro de Mídias. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vicente, professor de História da Escola Aires de Moura, e hoje eu vim falar sobre um assunto com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Janaína por ter liberado alguns minutinhos da aula dela para que a gente falasse sobre um assunto.
O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a história de fundação da cidade de Roma, que é o mito dos irmãos gêmeos Remo e Rômulo. Remo e Rômulo eram filhos da mortal Reia Sílvia com o deus Marte. Por sua vez, Reia Sílvia era sobrinha do rei Amulho. O rei Amulho não queria que Reia Sílvia tivesse filhos, porque tinha medo de perder o próprio reinado. Então, a partir do momento que ele descobriu que Reia Sílvia tinha dado à luz a 2 irmãos gêmeos, pediu para que os 2 fossem colocados numa cesta e liberados no rio Tibre, para ficarem à própria sorte. E assim foi feito com os 2 irmãos. Só que por uma ação divina dos deuses, Remo e Rômulo não se afogaram no rio Tibre. Eles boiaram até uma margem, onde foram socorridos por uma loba. Essa loba amamentou Remo e Rômulo e evitou que o pior acontecesse com os 2. Algum tempo depois, o pastor Faustulo encontrou os 2 irmãos gêmeos, levou eles de volta até a civilização e criou Remo e Rômulo até a vida adulta. Certo dia, quando os 2 já eram adultos, Remo se envolveu em uma confusão, acabou sendo preso e o irmão dele, Rômulo, foi lá o libertar. Nesse processo de libertação do irmão, Rômulo acabou descobrindo que descendia de uma linhagem real, que eles eram realmente filhos da princesa Reia Sílvia e decidiram buscar aquilo que era de direito deles. Foi dado o direito a Remo e Rômulo construírem uma cidade. Só que Remo queria construir uma cidade no Monte Aventino e Rômulo queria construir uma cidade no Monte Palatino. E assim os 2 irmãos gêmeos fizeram. Cada um construiu a sua cidade em um local diferente. Só que esses locais eram muito próximos e as 2 cidades viviam brigando. Em uma dessas guerras, Remo acabou perdendo a vida e Rômulo ficou com a hegemonia da região. E foi assim que no dia 21 de abril de 753 a.C., foi marcada a data de fundação da cidade de Roma. Rômulo, por sua vez, foi um ótimo líder na visão dos romanos. Criou o Capitólio Romano, fortaleceu o exército, criou a República Romana e é lembrado até hoje como um ótimo líder e que deu origem ao nome de Roma. Por fim, é importante a gente lembrar que essa história é um mito. O que seria um mito? Ela mistura elementos reais com elementos que não são provados pelos historiadores, tá? Por isso que a gente chama de mito. Se realmente aconteceu tudo que a história fala ou se não aconteceu, não é o mais importante. O mais importante é a gente perceber que esses simbolismos e essa história, esse mito, é muito importante para a tradição romana. E até hoje, esses símbolos, eles fazem parte da cultura romana, principalmente a figura da loba amamentando os 2 irmãos gêmeos, Remo e Rômulo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais. Agradecer novamente a professora Janaína e até a próxima. Até a próxima, professor Gabriel Vicente, da Escola Aires de Moura. Então, ele trouxe aí a versão mitológica. Eu vou colocar na tela para vocês esta imagem. Essa imagem vocês já viram na aula anterior, não foi mesmo, Pro? Exatamente. E o professor Gabriel acabou a sua fala comentando sobre essa estátua, né? Ela está aí em monumentos, em museus, na Itália, porque isso ficou como um símbolo, né, do povo romano, do povo italiano até hoje, né? Exatamente. Então, até aqui nós discorremos sobre a origem de Roma, mas a origem mitológica. Agora vocês estão vendo na tela a fundação de Roma e suas organizações políticas e sociais. Nós vamos contar agora a parte da teoria histórica arqueológica. Nós vamos falar agora de história, fontes e tudo aquilo que está ligado mais às ciências, tá bem? Então vamos para a segunda história de Roma. A fundação de Roma e suas organizações sociais, políticas e... Nossa, organizações políticas e sociais. Olha, hoje tá difícil, Pro. Vamos lá, sexto ano. A fundação de Roma está ligada a 3 povos que habitavam a região da Península Itálica. Então, nós temos os gregos, os etruscos e os italiotas,
quem são os italiotas? Eles são aí dois grupos, né? Dois pequenos grupos, que são sabinos e latinos. Os etruscos que vocês estão vendo aí, eles são um povo que dominaram ali o período monárquico. Os etruscos, eles fazem algumas melhorias na parte central de Roma e eles acabam aí com algumas concessões dominando o período monárquico. Inclusive, o último rei monárquico, Tarquínio, ele era um rei etrusco, está bem? Só que os etruscos, eles eram bastante guerreiros. Então, os outros povos, os italiotas, né, que compunham aí sabinos e latinos, eles precisaram sair da região central de Roma. Então, eles começaram uma diáspora. Vocês se lembram o que é diáspora? É quando um grande povo começa a se movimentar. Eles são expulsos de algumas áreas e começam a se movimentar. Então, etruscos ficam no centro de Roma. Eles acabam dominando ali o período monárquico. O último rei da monarquia é um rei etrusco. E aqueles povos sabinos, latinos, eles começam a ir mais para dentro, eles começam a ir para os arredores de Roma. Etruscos ficam no meio e os outros povos começam a ir para os arredores. O que significa isso? Significa que Roma começa a expandir o seu território a partir dessa primeira diáspora dos italiotas, né, que são sabinos e latinos. Está bem? Então, são esses três povos que começam a fundação de Roma: gregos, etruscos e italiotas. Não é isso mesmo, Pro? Exatamente. São aí as comunidades gentílicas. Comunidades gentílicas. Perfeito, professora Luíse. Vou colocar então na tela para vocês. Sexto ano, se eu fosse vocês, já tirava até um print desse resumo, está bem? Porque esse resumo, ele está sintetizando um texto que nós lemos na aula passada, que está no caderno do aluno. Então, vamos lá. Comunidades gentílicas. Eu vou explicar assim para vocês, ó. São pequenos grupos. Então, vamos começar lá na formação, antes do período monárquico, antes da República Romana. Vamos pensar lá, volta comigo, sexto ano. Volta comigo na história. Então, vocês pensem assim, ó. Roma ainda não era monárquico, está bem? Nem era um centro muito avançado, nem era uma cidade tão grande. Lá tinha pequenas aldeias. Mas antes de ser pequenas aldeias, nós tínhamos um grupo chamado comunidades gentílicas. Eram os genos, ou genos, ou oikos, como nós falamos na outra aula. Então, você prefere chamar de genos ou genos? Eu sempre fico em dúvida se chama de genos ou genos. Eu também sempre fico em dúvida, né? Como no original, que vem do grego, a pronúncia é genos, esta é a forma correta, mas a gente sempre acaba aportuguesando, né? Abrasileirando alguns termos, até para facilitar a pronúncia. Então, também é comum ouvir pessoas falando genos, né? Ou oikos, que é a palavra mesmo que os gregos utilizavam também, que oikos significa casa, né? Casa. Mas não é a casa enquanto estrutura, né, física, a moradia, é casa no sentido da família, do clã, né, da comunidade. Certo. Então, vamos chamar de genos, mas lembrando aí de toda essa contextualização que a professora Luíse nos trouxe acerca da etimologia da palavra, está bem? Vamos lá. Então, nos genos, nós temos aí famílias. São famílias, grupos familiares, o pai, a mãe, os avós, os tios. Só que esse grupo familiar, ele começa a crescer. E então, eles dividiam ali as terras. As terras eram compartilhadas, eles iam dividindo as terras. Só que esse geno, essa família, ela cresce muito. Ela cresce. E uma família junta com a outra, que junta com a outra e forma uma unidade maior, que são os clãs. Então, dentro de um clã, aí nós temos várias famílias, vários grupos que se juntam em um clã. Esses clãs, por sua vez, também vão expandir, porque um clã junta com outro clã que forma uma tribo. Então, aí nós temos uma sociedade maior, a sociedade vai crescendo até virar uma civilização. Tá bem? Então, essas comunidades gentílicas, esses genos ou oikos, que significa casa, como a professora Luíse mencionou, elas são essas pequenas, esse princípio, sabe esse comecinho da civilização? São as comunidades gentílicas. Só que, olha só, sexto ano, lá nos genos nós temos um administrador, uma pessoa que manda em tudo. Quem é ele? O pai, o pater, que daqui a pouco vocês vão saber que são os patrícios. Então, esse pai, ele começa a mandar ali naquele território.
que é um território muito bom, inclusive, que está perto do Rio Tibre, que está perto das partes onde a agricultura é mais favorecida. Então, aquelas terras boas para cultivo, o Pater não vai sair distribuindo com todo mundo, não é, professora Luísa? Não, ele vai distribuir as terras para quem é mais próximo a ele, para os familiares, para os parentes mais próximos. Para os chegados. Então, esses chegados do Pater, esses parentes mais próximos, serão chamados de eupátridas, que são os bem-nascidos. Então, esses bem-nascidos, eles começam aí a formar uma aristocracia em Roma. A professora quer falar sobre a aristocracia? A gente falou na aula passada, mas a gente retoma, né? Até fiz a brincadeira, o nome que você vai colocar na sua cachorrinha, na sua gatinha. Não. Aristocracia significa governo dos melhores, né? E o que isso significa? As pessoas que possuíam uma posição social melhor tinha mais direitos, né? A professora Janaína acabou de falar da questão dos bem-nascidos. O pater, né, que é o chefe do clã, e as pessoas mais próximas. Nós somos os melhores e por esta condição, nós temos direito a ficar com as melhores terras de Roma e também de controlar Roma politicamente, vamos dizer assim, instituindo alguns órgãos políticos, ou seja, algumas formas de governar, onde nós, patrícios, é que participamos de forma ativa. Exato. Então, aquelas comunidades gentílicas, que no começo repartiam suas terras ali entre os seus membros, ela começa a ser agora hierarquizada, ela começa a ter um grupo social, uma parte deles que está aqui, ó, que são os eupátridas. E nós teremos uma parte que não vai ter as melhores terras, alguns nem terão terras. Então, nós teremos uma minoria com um poder, teremos uma minoria que tem boas terras e uma grande maioria que não terão terras. A partir de agora, nós teremos hierarquia, está tudo organizado hierarquicamente. Eu vou voltar a tela para vocês, para nós lermos aqui a última parte. Com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas. Olha lá, pessoal, começou a crescer as cidades, dando a Roma o status de centro urbano. E aí a monarquia durando de 753 a 509 a.C. Mas, antes de prolongarmos aqui um pouco mais sobre a monarquia, eu quero ver se vocês prestaram atenção em tudo que nós falamos aqui, não é, professora Luísa? Exatamente. A pergunta que vai aparecer aqui na tela, a professora Janaína já pontuou para vocês. Quais povos que habitavam a região da Península Itálica estão ligados à fundação de Roma? Em 2 minutos, a gente volta.
Voltamos. Será que eles prestaram atenção, hein, professora Luíse? Olha, eu acho que sim. Inclusive, confiram aí, fiquem ligados que vai aparecer a resposta desta atividade para vocês na tela, para a gente fazer a nossa correção comentada rapidamente aqui, né, professora? Exato. Então, olha só na tela, pessoal. Resposta: gregos, etruscos e italiotas. Então, esses 3 grupos, gregos, etruscos e italiotas, estão ligados aí à formação de Roma, né? E a formação que nós falamos aqui, mencionamos que é a teoria histórica arqueológica, está bem? Eu acho que eles já entenderam bastante essa diferença, não é, Pro, entre a fundação mitológica e a história arqueológica, histórica. Acho que isso ficou bem claro para o 6º ano já, né? Eu acho, sim. Até com a contribuição maravilhosa do professor Gabriel, né? É muito importante a gente retomar o que ele disse lá no vídeo, que a questão mitológica é importante para o povo da época, né? O povo da Roma antiga, era o jeito que eles tinham de contar aquela história, né? Mas nós, no presente, já temos outros recursos para criar a narrativa histórica de como Roma surgiu. E que recursos são esses? As fontes históricas, né? Os patrimônios arqueológicos, inclusive alguns construídos pelos etruscos durante a monarquia, como estradas, dutos de água, até sistema de esgoto já existia ali, que os etruscos construíram. A muralha serviana, inclusive a muralha serviana, ainda existem partes dela em Roma, inclusive servindo de estrutura para uma estação de metrô ali na cidade, é bem interessante. Então, esses vestígios contam a história de uma outra maneira, a gente consegue fazer essa narrativa com mais detalhes, né? Legal. Olha, agora que você já ficou muito claro, assim, o professor contribuiu, a professora Luíse também trouxe aqui esse ponto de vista sobre a história. Acredito que tenha ficado muito claro, afinal de contas, essa aqui é uma aula de retomada, né? Nós estamos revisando aí esse conceito. Se ficaram com dúvidas, conversem com os professores, leiam o material que o São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno, lá tem todos os textos, todas as fontes que diferenciam uma teoria da outra, está bem? Então vamos continuar. Eu vou colocar para vocês na tela a organização social da antiguidade clássica de Roma, né? Então, nós temos aí a pirâmide social, né? Que vocês sempre veem nas aulas de história, a pirâmide. Lá no alto, quem nós temos? Os patrícios. Quem são os patrícios, hein, professora Luíse? São os fundadores de Roma e seus descendentes, donos das melhores terras e também quem vão ocupar aí o poder político através do Senado, embora nesse momento da monarquia existiam reis sim, os 4 primeiros reis eram romanos de origem patrícia e depois os 3 últimos etruscos. Lembrando que o Senado durante a monarquia era o órgão mais importante ocupado pelos patrícios. Perfeito. Na sequência, os plebeus, que são comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. A princípio, eles não possuíam direitos políticos, não é isso mesmo, Pro? Isso, esse era um privilégio dos patrícios. E vocês notem aí que os plebeus têm desde comerciantes e artesãos, né, pequenos proprietários de terras, ou seja, eles tinham a terra não tão boa quanto a dos patrícios, mas muitos, a grande maioria dos plebeus eram camponeses que iam trabalhar nas terras dos patrícios, porque os patrícios eram só donos da terra, eles não faziam essa terra produzir, não eram eles que iam plantar, colher, trabalhar na terra diretamente. Quem fazia esse trabalho eram os plebeus. E nesse momento, o plebeu não participa do Senado nem de nenhuma forma que ofereça a ele alguma participação política. É lógico, né, Pro? Eles não são bem nascidos. Exatamente, não tem esse privilégio de ser dos povos fundadores de Roma, então vai ficar de fora deste processo. Perfeito. Continuando lá a nossa pirâmide, né, Pro? Exato. Olha lá, pessoal. Clientes viviam na dependência dos patrícios em troca de favores e votos. Exatamente. Eles viviam morando na casa, muitas vezes, do patrício, no palácio, né? E a gente pode entender assim, nossa, eles moravam no palácio dos patrícios, então a vida deles era boa. De fato, eles tinham sobrevivência garantida, abrigo garantido, alimentação,
vestuário, eles trabalhavam como professores dos filhos dos patrícios, como funcionários do palácio, como médicos, como artistas, mas esta condição, como a professora Janaína colocou na aula passada, é uma condição hereditária. Então, se eu sou um cliente de um patrício, eu vou viver nessa casa o resto da vida e meus filhos vão continuar o meu trabalho servindo para os filhos deste mesmo patrício. Então, de uma certa maneira, o cliente ele está abaixo do plebeu, por quê? Porque o plebeu, embora a maioria era empobrecida, não tinha direitos políticos, o plebeu tinha liberdade. O cliente não necessariamente, ele estava atrelado ali, né, professora Janaína, na vida de uma mesma família patrícia e não tinha meio que como sair, porque ele dependia daquela família para sobreviver. Então, a liberdade individual do cliente é comprometida, por isso que ele está abaixo dos plebeus. E aí, por último, né, nós temos os escravos, povos conquistados. A Pro pode contextualizar para nós um pouquinho? Neste início da civilização romana, nesse período da monarquia, os escravizados eram apenas na questão ali das conquistas territoriais, né? Nesse momento da monarquia isso ainda era um pouco, não era tão forte, né? Os etruscos até se envolviam em conflitos e muitas das pessoas que trabalhavam na condição de escravizadas eram oriundas, né, vindas dos povos conquistados. Então, meu povo perdeu a guerra, vai trabalhar como escravizado para os romanos. Existia também a questão da escravidão por dívidas. Um plebeu poderia se tornar um escravo por dívida, se ele de repente não pagasse todos os tributos que ele devia a um patrício, né, em forma de espécie ou de uma outra maneira de pagar, podendo ser até moedas, coisas assim, ele acabava pagando com trabalho. Mas a condição de escravo por dívida é transitória, porque à medida que ele paga a sua dívida, ele reconquista a sua liberdade. Ao contrário aí da questão do escravo que é prisioneiro de guerra, que ele vai ali na condição de conquistado, trabalhando nessa condição de uma maneira mais prolongada. Durante a República, essa quantidade de pessoas que vão ser os escravos, prisioneiros de guerra, vai aumentar bastante, porque é na República que as guerras de expansão territorial ganham muita força em Roma. Ótimo. Então, olha só, eu quero ver se o sexto ano prestou atenção em tudo que nós falamos na aula anterior. Eu vou deixar uma questão aqui para vocês. Olha aí na tela. Em seus séculos de existência, a civilização romana conheceu 3 formas de governo. 2 minutos para que vocês respondam. Voltamos. Então,
Vamos completar o quadro, vou deixar na tela para vocês. Respondeu correto quem respondeu? Monarquia, de 753 a.C. a 509 a.C. República, de 509 a.C. a 27 a.C. Esta última, que é o Império, talvez nem todos responderam, porque nós ainda não chegamos no Império. Mas quem já conseguiu chegar aqui nessa resposta está ótimo também, ó. Império de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Quem respondeu só monarquia e república respondeu correto também, não é, professor? Respondeu correto também. Mas, lembrando que esta linha do tempo aí, com essas 3 divisões da história romana, a professora Janaína pontuou para a gente na aula anterior. Então, quem se lembrou da aula anterior, quem fez anotações, conseguiu responder tranquilamente. É que a parte do Império a gente vai ver mais para frente, né, Pro? Isso, é um assunto mais para frente. Então, vamos começar no período monárquico. Olha aí na tela para vocês. Nós temos aí a monarquia, então vocês já sabem que é de 753 a.C. a 509 a.C. Os reis que governavam a cidade eram escolhidos pelos senadores. Quem são os senadores? Chefes de famílias aristocráticas, como a professora Luíse mencionou aqui na aula. Os reis não tinham autonomia na tomada de decisões que dependiam da aprovação do Senado. Então, antes de falar sobre o afresco, vamos aqui gravar essa informação. Olha só, quem colocava o rei no poder lá no período monárquico de Roma? Era o Senado. Quem era o Senado? Os aristocratas. Quem são eles? Os patrícios, que justamente fazem parte lá daqueles fundadores de Roma. Então, aquelas pessoas que fundaram Roma, eles permanecem no poder. A professora Luísa até mencionou aqui na aula que nos 3 períodos, praticamente, monarquia, república e império, nós teremos aí os patrícios no poder, comandando. A hegemonia é dos patrícios. Então, eles tinham sim lá um rei. Inclusive, esse rei era etrusco neste momento. Só que esse rei, ele era escolhido pelos patrícios, que fazem parte do Senado. O rei ele não podia tomar qualquer decisão sem antes consultá-los. Só que, olha aí na tela, Tarquínio, o soberbo, ele ousou querer colocar os patrícios abaixo, né? Querer ser superior ao Senado. Então, Tarquínio, o soberbo, 534, 509 a.C., ele é o último rei de Roma, que, em razão de querer reduzir a importância do Senado na vida política romana, acabou sendo expulso da cidade e assassinado. Bom, aí nós temos o final do período monárquico, né? Quando o rei Tarquínio ele é assassinado, justamente porque ele quis se sobrepor. Sabe o Sextuano se sobrepor? É assim, ó, Tarquínio quis ficar aqui e colocar o Senado aqui embaixo. Ele quis mandar no Senado. O Senado não admitiu. Afinal de contas, o Senado ele é composto pelos patrícios. Esses caras são os mais importantes ali do momento. Então, eles não precisavam desse rei para nada. Logo, eles tiraram o rei do poder e ainda assassinaram Tarquínio o soberbo, não foi isso? Exatamente. Inclusive, soberbo, né? Se a gente for traduzir para uma linguagem bem do adolescente, soberbo é quem se acha, né? E, de repente, os senadores romanos começaram a ver que o Tarquínio estava se achando muito, né? Que rei é esse? Ele está saindo ali da função de rei figurativo e querendo mandar no Senado, não dá, né? Então, tiraram Tarquínio, o assassinaram e aí o Senado ganha a plenitude do poder político em Roma com a República. Exatamente. Então, nós temos aí a República Romana na tela para vocês. Olha só. Esse busto, ele é associado a Lúcio Júnior Bruto, que liderou a revolta contra o último rei de Roma. Quem que é o último rei de Roma, Sextuano? Vocês lembram? Tarquínio, o último rei de Roma. Então, olha só, esse cara que vocês estão vendo, esse busto de Lúcio Bruto, ele que lidera essa revolta, então, ele é um patrício também, não é, Pro? Com certeza.
um patrício, porque ele lidera essa revolta que vai vai destituir o Tarquínio, acaba com a monarquia romana e começa-se uma nova forma administrativa, que é a república. A partir da república, então, nós temos uma nova forma de organização política de Roma. E aí, nesse momento, vocês estão vendo também, ao lado, Cícero denuncia Catilina, um afresco que representa o Senado romano reunido na Cúria Hostília. Vocês estão vendo aí o Conselho de Notáveis, né? Eles não se achavam pouco também, né, Pro? Não, notáveis é que eles são relevantes, importantes para a sociedade, os bem-nascidos, os patrícios. Nossa, professor, eles estão em toda parte, sim, eles estão em toda parte. Aí em Roma eles querem dominar todas as instâncias sociais e principalmente políticas. Então a imagem lá mostra justamente os senadores em ação, trabalhando aí no poder político da República, onde o Senado era o principal órgão, não existia mais ninguém acima do Senado, que era composto por 300 membros vitalícios. Ou Só seja, 300, Pro? 300 membros vitalícios. Olha que coisa. Então, a imensa maioria não era notável, não era bem nascido. Exatamente. Então, vocês vejam que é um grupo reduzido, mas com grande poder, grande influência. Perfeito. E vou colocar mais uma vez a imagem para que vocês possam ali verificar que esse grupo que está reunido nesse conselho de notáveis, né, que são os relevantes, os patrícios, eles estão reunidos em uma assembleia que é rigidamente hierarquizada. Nós temos toda uma hierarquia aqui dentro da República. E aí, eu vou deixar para vocês aqui um spoiler, não vou ler esse texto, porque nós vamos falar sobre o Império Romano em uma próxima aula, só que aí é uma historinha que eu vou dar só aqui um detalhezinho. Otávio Augustus, ele inicia aqui o período do Império, do famoso Império Romano, do poderoso Império Romano, só que ele começa esse Império Romano porque lá o seu tio, né, o Júlio César, que era um militar que na República ele já estava muito famoso, esse militar ele morre, ele é assassinado e o seu neto, né, seu sobrinho neto, que é o Otávio Augustus, vai inaugurar o Império Romano. Mas aí já é um assunto para uma próxima aula, não é mesmo, Pro? Exatamente, é um assunto para a próxima aula, é bem interessante, porque a gente começa a ver ali disputas de poder entre o Senado. A gente já viu até com o exemplo do Tarquínio que o Senado não gosta de competir com o poder político de ninguém. Mas a gente também comentou, né, professora Janaína, que durante a República as guerras de expansão territorial crescem, e com isso crescem o poder dos militares. Mas aí eu vou parar por aqui para não dar spoiler da próxima aula. Perfeito. Então, vou deixar para vocês a avaliação da aula, dá uma olhadinha aí. Quais foram as 3 formas de governo que existiram em Roma no período clássico? Facinho de responder, hein? E, para finalizar a nossa aula, eu vou colocar aqui para vocês a participação do nosso aluno, olha só. Protagonismo juvenil. Vejam aí o trabalho, né, a pesquisa que a Júlia Cristina Fernandes Campos, do 6º ano A, ela fez juntamente, com o professor Freud, da Escola Estadual Savino Campigli, de Sumaré, São Paulo. Olha que trabalho mais bonitinho, Pro. Muito legal, muito caprichado, com um clipezinho de gatinho enfeitando, bem colorido. A pirâmide ali ela fez também, a anotação perfeita. Júlia Cristina, parabéns. Muito obrigada pelo trabalho que vocês nos enviam. Nós agradecemos muito os professores que estão sempre conosco, participando das aulas, nos dando dicas. Avaliem a nossa aula ao final. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, 6º ano.